Olá pessoal, eu sou a Júlia Pereira do canal Mundo de Júlia e a minha convidada de hoje, além de ser mãe, é jornalista, apresentadora, conhecida pelo seu carisma, pela sua trajetória de destaque em programas de entretenimento, assim como TV Fama. Flávia Noronha. Ok. Filha de Nelson Rubens, praticamente, né? Ai, que delícia estar aqui no seu canal, Júlia. Que bom delícia. te receber. Obrigada pelo convite. Ai, eu te agradeço. Gostoso falar aqui sobre isso. A gente geralmente não fala sobre esses assuntos gostosos que a gente gosta, de mãe, Sim. maternidade. Quando eu recebi o convite, falei que bom falar sobre isso. E vamos começar falando então um pouquinho da sua trajetória, né, da sua carreira. Você sempre quis ser apresentadora, jornalista, como que foi o seu início? Então, na verdade, eu queria ser cantora. Só que aí não deu muito certo. Eu era na escola, não sabia o que eu ia ser. Meu pai é advogado, ele sempre falou, Flávia, você vai fazer direito, você vai pegar o escritório, tudo. Eu falei, tá bom. E aí eu gostava muito de cantar. E eu comecei a cantar, de me falou, Flávia, você tem uma voz boa pra cantar. Aí eu comecei a fazer aula de canto, minha professora de canto começou a me levar para vários lugares pra fazer show. E eu ia com ela. Só que eu sempre fui muito tímida, muito tímida. E aí, nisso de cantar, surgiu uma oportunidade, com 15, 16 anos, de eu gravar umas dance music para Building Records, que é uma distribuidora de músicas que fazia música para Metropolitana, para Jovem Pan. E aí, um dia eu conhecia o dono da gravadora, ele falou, eu falei, eu canto. Ele, canta aí. Tem uma música que eu escrevi, eu falava italiano na época. E aí eu tava bem fresco o italiano, ele falou, traduz para o italiano pra mim essa música, eu quero que alguém cante em italiano essa música. E a primeira música que eu fiz chama Ti aspetterò, que eu te esperarei. E aí eu escrevi, ele falou, canta um pouquinho aqui. Aí ele se empolgou, falou, vamos gravar agora? Eu falei, vamos. Eu tava no colégio, eu tinha prova no dia seguinte. E aí eu virei a madrugada gravando essa música, produzindo junto com o Alex Hunt, que é um mega produtor de dance music. E aí, depois de 3 dias, a minha música estava no topo de sucesso da Metropolitana. E aí ele falou, você tem que ter um pseudônimo, vamos achar um pseudônimo, você vai ser a Francesca então. Eu falei, tá bom, você é italiana, a gente fingia que era italiana. Eu falei, tá bom, Francesca o quê? Aí minha mãe pintava e tinha o pseudônimo de Rai, que era o Rai. Eu falei, Francesca Rai, ele, ótimo, Francesca Rai. E aí a Metropolitana Jovem Pan falava, no topo de sucesso, a música Ti aspetterò, com a Francesca Rai, tá bombando na Itália. Mentira, era tudo eu que ia no estúdio e gravava. E eu falei, nossa, eu quero seguir isso, eu quero ser cantora, eu quero ser a Sandy. Eu era fã da Sandy, eu quero ser a Sandy. E aí eu gravava essas músicas pra ele e aí eu fui fazer, todo mundo falou, Flávia, você é muito tímida, você tem que se soltar. Mas você era tímida o quê? Pra estar na frente do público, não cantava assim, pra cantar ninguém. Pessoas. Ele mandou fazer depois várias outras músicas, eu tinha que ir no estúdio, ninguém me olhando, eu falei, sai todo mundo que eu canto, gravo, mas vamos começar a fazer show, vamos... Não, tipo, eu não conseguia, eu travava. Se mandar eu cantar, agora eu não canto, eu sou super tímida. Eu tava pensando aqui. Sou super tímida. E aí todo mundo falou, Flávia, então faz o seguinte, faz aula de rádio pra você se soltar, porque o rádio você vira outra pessoa fazendo um curso de rádio. Eu falei, legal. Aí fui procurar um curso de rádio, me formei como radialista. Antes de fazer faculdade, antes de terminar o colégio, eu já tinha o DRT de radialista, por conta do canto. Mas aí quando eu comecei a fazer o rádio, comecei a pegar o gostinho do rádio. O gostinho da locução, eu comecei a achar legal isso. E aí eu terminei o colégio, fui fazer direito. Meu pai falou, faz direito, não sabia o que fazer. Só que aí eu fiz um aninho rapidinho, não era o que eu queria. Fui fazer mais um curso de rádio para me aprimorar mais. E aí eu me apaixonei. Todo mundo falou, Flávia, larga o direito, você tem a cara da televisão, você tem a cara da garota do tempo, você tem a cara do jornalismo, você tem voz boa. Aí já estava fazendo uns trabalhos como locução. E aí que foram aparecendo no curso. E aí a carreira de cantora virou carreira de jornalista. Aí eu fui fazer jornalismo. E aí começou tudo, devagarzinho, como produtora. Comecei na Band, estagiando. E eu fui crescendo aos poucos dentro da carreira de jornalista. Assim, eu nunca pensei em entretenimento, na verdade. Porque assim, eu comecei na Band, eu fazia jornalismo
como produtora do primeiro jornal, depois eu fui pauteira do Brasil Gente, do Datena, imagina. Pauteira do Brasil Gente. Aí depois lá surgiu a vaga para eu ler para o Avalone, os e-mails do Avalone, no programa Esporte Total. Então minha primeira experiência como apresentadora, como co-apresentadora foi no esporte. Depois eu fiz a Fórmula Truck dentro da Band também. Eu fiz fazer reportagem e apresentação. Depois eu fui parar no Band News, que é o canal de notícias. Aí aqui para a Rede TV eu vim como jornalista, fazendo tempo, fazendo leitura dinâmica, primeira edição que eu fazia. Depois eu fiz esporte e aí por acaso eu fui parar no entretenimento. Foi assim, não tem ninguém para fazer o carnaval, faz aí, Flávia. E aí arrasou. Aí eu fiz o carnaval, aí a Mônica Pimentel na época falou, Flávia, quer fazer o TV Fama, que eu quero mudar o TV Fama? Eu quero o TV Fama ao Entertainment, uma jornalista e fofoqueiro. Eu falei, tá bom, legal. E aí eu tô há 14 anos. E aí eu saí, voltei e tudo, mas foram muitos anos, assim, eu fiquei com medo de ir pro entretenimento. Porque eu falei, eu vou ser rotulada como fofoqueira, se não der certo, eu vou trabalhar como jornalista de novo. Eu ia te perguntar como você lida, porque o TV Fama tem acesso, né, aos bastidores, tá sempre por dentro, assim, de todos os acontecimentos das celebridades e muitas vezes são polêmicos. E aí como que você lida? Então, o TV Fama, ele é polêmico, mas ele é leve, né? Ele acho que é o único programa de fofoca que realmente é leve, porque a gente não emite uma opinião pessoal, até então a gente não emitia, né? Não dava nenhuma opinião pessoal sobre o assunto. E eu sempre tive o papel de jornalista mesmo, de ser apresentadora e eu chuto a bola pro Nelson fazer o gol. Então o Nelson era o fofoqueiro do programa. Então, graças a Deus, assim, não que isso é ruim, mas é o que eu queria. Eu queria um papel neutro na história, de ser uma jornalista de entretenimento, uma jornalista de fofoca. Não existe jornalismo de fofoca? Existe sim, porque você tem que checar. A gente não dá nada no achismo. Eu acho que a Júlia tá saindo com o MC não sei o quê. Não, a gente checa, a gente ouve a outra parte, a gente dá a oportunidade de você também dar a sua parte, a sua versão. Então é um jornalismo, é um tipo de jornalismo de entretenimento. Por isso que o TV Fama tem essa credibilidade e não é um programa queimado, né? Sim, todos os artistas querem falar. Todos os artistas querem falar, né? Você vê, desde Faustão, quando tava no auge, citava aquele momento TV Fama, entendeu? Ninguém fala de nenhum outro programa. Verdade. Só o TV Fama. Mesmo contando todas as fofoquinhas, né? Mas é com respeito. Com respeito. E quando a gente sabe que vai terminar o casamento de alguém, por isso que a gente que recebe em primeira mão essa bomba, a gente não dá. A gente não dá. A gente, assim, não dá. Que vai envolver uma família, que vai destruir alguma coisa. A gente tem esse cuidado. A audiência não está em primeiro lugar, está o respeito em primeiro lugar. Sim. Mas já aconteceu de algum famoso, não sei, te ligar ou mandar mensagem no direct? Você falou de mim! Já. Mas aí você fala... E eu também já vivi esse papel. Eu já fiquei brava com a Fabiola Hyper falando mal de mim. Eu fiquei brava com ela no começo. Agora eu entendo que ela não tem nada contra. Mas ela falou uma verdade? Ou... Não, falou uma mentira. Ela falou uma mentira, porque ela não checou. Ela não me ligou pra perguntar se era verdade ou não, ou ouviu o meu outro lado. Sim. Ela pegou e o que uma pessoa falou virou verdade. Entendeu? Então, isso é complicado. Aí eu fiquei bem brava com isso. Mas eu entendi depois que não há nada contra a minha pessoa. Ela passou uma notícia, só que ela não teve cuidado de checar a outra parte, né? Vamos falar agora um pouquinho de maternidade. Como que tá sendo conciliar? Ainda tá com o quê? 10 anos? 10 anos. 10 anos já, coisa mais Você linda. vai ver, aliás, as suas também, coisa mais lindas. O que você acha, assim, que é mais difícil, assim, na educação dela? De filhos em geral?